Nesse vídeo nós vamos conhecer esse lançamento da Sonoff, que é o Dual R3. Como o nome diz, ele é um switch dual, pode controlar 2 circuitos, mas ele não se limita a isso. Ele também pode controlar motores de persianas e cortinas, por exemplo, e também pode funcionar como um medidor de consumo de energia. Vamos ver todas essas modalidades de trabalho dele nesse vídeo. Olá, nós estamos aqui com o lançamento da Sonoff, que é o Sonoff Dual R3. Como o nome diz, é um equipamento dual, ele tem 2 circuitos. Ele é um equipamento que, na verdade, tem 3 modos de operação. O primeiro modo é um modo de iluminação, que ele vai trabalhar como se ele fosse um Sonoff Mini, mas pelo fato de ele ser dual, ele vai poder controlar 2 circuitos, você vai poder ligar 2 interruptores nele, como a gente vai ver. Além disso, ele tem um modo para controle de motores tipo de cortina, que para um lado abre, para o lado fecha, então ele vai utilizar um canal para girar o motor num sentido e outro canal para girar o motor no outro sentido. Nós vamos ver isso também. E ele tem um terceiro modo de operação, que é o modo de medição. Ele tem funcionalidades aqui pelo aplicativo de medição da corrente que está passando, ele forma tensão e tem outras informações bem interessantes. Bem, vamos dar uma olhadinha então nele e comentar um pouquinho mais a respeito desse dispositivo. Nós já podemos observar que ele tem um tamanho pequeno, né? Ele é um dispositivo que, em relação ao antigo Dual, né? Que é o Dual R2, ele é bem menor, ele é praticamente 3 vezes menor que o Dual R2, que é esse aqui. Se você não conhece, nós temos um vídeo sobre o Dual R2 que está aqui, eu vou deixar o card aqui para que você possa ver. E ele é um equipamento que vai trabalhar de 100 a 240 volts, 50 a 60 Hz. Ele tem 10 amperes por circuito e 15 amperes no total. Então ele pode trabalhar com 2.200 watts, né, em um dos circuitos, mas no total ele não deve ultrapassar 3.300 watts, que é o que está nas especificações dele. Para motores, ele trabalha com motores de 10 a 240 watts com 1 ampere. Ainda em relação ao modelo anterior, ele permite a ligação de interruptores, que o modelo anterior não permitia, e além de ter os 3 modos de operação, como nós já falamos. Ele está mais em relação ao tamanho, né, muito próximo ao Mini. Ele é maior que o Mini, né, então em termos de, tanto aqui na espessura dele, como na altura e largura ele é maior. Mas ele também tem um desenho que, segundo o fabricante, é feito para ser embutido em algumas caixinhas. Obviamente, dependendo da caixinha, ele não vai caber lá dentro e vai depender também do número de fios que você tiver lá. Mas ele tem algumas outras coisas interessantes. O caso desse suporte, por exemplo, o suporte ele se encaixa tanto naqueles trilhos padrão DIN, que são os trilhos que você encontra dentro das suas caixas de energia, onde estão lá os seus disjuntores. Ele pode ser encaixado lá. Com esses parafusos ele também pode ser preso numa parede ou qualquer superfície onde seja interessante deixá-lo fixado. Bem, em termos de conexões, né? Vamos dar uma olhadinha no manual, que ele explica aqui os tipos de conexão que a gente pode fazer. Bem, os manuais da Sonoff nós conhecemos, eles vêm em 8 idiomas e eles têm normalmente uma característica interessante, né? Eles seguem um certo padrão. Ele fala da necessidade de você desligar os disjuntores para trabalhar com esse tipo de equipamento, né? E aqui ele tem uns esquemas, eu vou colocar algumas versões ampliadas aqui na tela, mas o esquema de ligação de lâmpadas, os circuitos de iluminação utilizando interruptores. Há uma diferença muito grande aqui em relação ao Mini. Se você está habituado a instalar o Mini, você sabe que no S1 e S2 do Mini, que são aqueles 2 conectores laterais, você não pode ligar nada com energia, que senão você queima o Mini. Aqui, ao contrário, né? Nós vamos ligar aqui um cabo ao interruptor que vai ser ligado ao fase da rede. Então a gente pode observar no diagrama aqui, né, que é o cabo vermelho, é o fase da rede. Então é um outro tipo de ligação. A gente precisa tomar muito cuidado se você está habituado a utilizar o Mini, que esse é diferente. E se você instalar esse aqui, tenha cuidado na hora de instalar o Mini, que é diferente, você pode queimar o Mini. Aqui a ligação para motores, então você tem a possibilidade de utilizar 2 interruptores, um para subida, um para descida, pode ser interruptores de pulso, pode ser interruptores daquele que tem, né, um ponto médio ali, que é exatamente esse outro interruptor aqui. Então ele tem configuração para tudo isso, né? Ele tem configuração do modo de operação e tem configuração do tipo de interruptor que você vai ligar.
E a conexão dele como medidor, eu não sei se tem um esquema aqui, mas é muito simples, é igual basicamente a ligação que nós vimos antes, né? Eu acho que está escrito aqui. O pareamento dele é diferente da maioria dos dispositivos Sonoff que nós somos habituados, é um pareamento por Bluetooth. Nós vamos ver isso na sequência. E é o que nós vamos fazer agora, nós vamos ligar esse equipamento à energia e vamos pareá-lo inicialmente, sem nenhuma outra ligação, somente para fazer a configuração, dar uma olhadinha no que ele tem ali, né, de funcionalidades disponíveis e tudo mais. Para isso eu vou utilizar esse cabo simples aqui de energia, vou ligar o primeiro fio ao neutro, a entrada do neutro, e nós podemos observar, né, que ele tem aqui uma entrada de neutro, duas entradas de fase. Na verdade elas estão internamente interconectadas. Isso aqui facilita na hora de você ligar os interruptores, né? Você ter duas. Então eu vou ligar aqui a nossa rede a essa primeira, poderia ser na segunda, tanto faz. Então já liguei a energia no neutro e no L-in, né, que é o Live In. Como falei, tenho dois. E aqui eu tenho o Live In Out 1 e Live In Out 2. Na verdade a sequência é 2 e 1, que são os canais 2 e 1 que ele controla de forma independente. Além disso eu tenho aqui um botão para reset e forçar o pareamento, caso ele não entre em pareamento, e ele tem 3 LEDs, que elas são bem fraquinhos, eles ficam atrás do plástico aqui. Ele tem um LED azul, esse primeiro que vai indicar o estado da rede, né? Inclusive o pareamento, ele pisca, indicando que está em modo de pareamento, ou fica sólido no momento em que ele está conectado à rede, e 2 outros LEDs vermelhos que indicam a conexão dos 2 canais, a ativação dos 2 canais. Bem, o que nós vamos fazer então? Vamos ligar a energia. É um pouco difícil de ver o LED aqui, como eu falei, é muito fraquinho, mas é possível ver que ele pisca em modo de pareamento, né? Então é aquele padrão da Sonoff de modo de pareamento, ele dá 2 piscadas mais curtas e uma mais longa, então ele está em modo de pareamento. Bem, com o dispositivo em modo de pareamento, então nós vamos abrir o EUE-Link. No EUE-Link nós temos a opção de adicionar, que é aquele botão, símbolo, né, de mais que fica embaixo. E aqui eu tenho emparelhamento por Bluetooth. É importante que o Bluetooth do celular esteja ligado para que ele consiga localizar. Aqui ele pede para confirmar se o Bluetooth está ligado e também se o equipamento está em modo de pareamento. E ele vai buscar os dispositivos pelo Bluetooth. Ele já encontrou um dispositivo, eu clico em cima e ele vai buscar agora uma rede Wi-Fi. Ele vai perguntar qual rede eu quero colocar esse dispositivo. Então eu vou escolher essa rede de dispositivos, vou informar a senha. Ele já tem a senha porque o EUE-Link já utiliza essa rede com bastante frequência. Se não tivesse, eu teria que colocar a rede. E a partir desse momento ele vai buscar o dispositivo. Já localizou, eu já posso aqui trocar o nome dele. Eu vou chamá-lo de Sonoff Dual R3. Vou dizer que ele está no lab, pronto. Então ele já está pareado. Já aparece aqui. Eu já tenho aqui então, vejam que interessante, ele já está no modo, né? Quando eu parei ele veio no modo de motor. Então eu tenho aqui ele já com a configuração para abrir, fechar o motor. Então eu clico em abrir, não sei se é possível ver, ele acendeu esse LED vermelho do primeiro canal. Pausa. Fechar, ele acendeu o LED do outro canal, então ele vai usar um canal para cada comando do motor, né? Além disso, o que eu tenho aqui de configurações, né? Eu posso trocar o nome, a versão de firmware dele que ele está na última, a localização, o partilhamento. É aqui que é um ponto importante, o Working Mode, que é o modo de trabalho dele. Então ele tem o modo Switch, que é o modo para iluminação. Ele tem o modo motor, que é esse modo padrão que ele já veio, após o pareamento entrou no modo motor. E ele tem o modo de meter no final. No modo motor ele tem os settings do motor, eu posso calibrar o motor. Se eu estiver utilizando um motor de cortina, ele tem aqueles stops e tudo mais, ele vai acabar calibrando adequadamente, né? Então aqui nesse modo eu posso trocar, por exemplo, vamos trocá-lo aqui para o modo de iluminação, para switch.
ele pede que a gente confirme. Então, para evitar danos ao motor, eu tenho que desligar o motor primeiro, eu não posso fazer a mudança de modo de trabalho com o motor conectado. Ele pede, inclusive, que a gente digite aqui o confirme em inglês, né? Então tá aqui, confirmei. Agora ele trocou para modo switch. Então veja que interessante, né? Eu consigo trocar um modo, mas eu tenho que estar com, no caso, se eu estivesse com o motor ligado, desligado. Dentro do modo switch eu tenho o trigger mode. O que é o trigger mode? Eu vou dizer o tipo de botão que eu estou utilizando, o tipo de interruptor, pode ser pulso, edge ou following. Se você não conhece esses três tipos de configuração de botões, são os mesmos que nós temos no Sonoff Mini. Eu tenho um vídeo específico sobre esse modo de configuração, vou deixar o card aqui para você dar uma olhadinha. Mas o tradicional, que é o botão liga-desliga, é o modo Edge, que ele já veio selecionado. Eu posso fazer isso para o canal 1 ou canal 2. Significa o quê? Eu posso ter um botão de pulso, um botão tipo campainha em um canal, e posso ter um botão normal no outro canal. Isso dá uma flexibilidade bastante interessante aqui para a gente trabalhar. E por último, ele tem a função meter, que também ele pede aqui que a gente confirme a mudança. Então é sempre bom, gente, isso acho que é uma boa prática para esse tipo de dispositivo, a gente fazer essas alterações de modo dele antes de instalar. Então já vou preparar, deixar ele no modo que eu quero antes de instalar. Inclusive o pareamento eu aconselho sempre fazer fora, se você vai embutir em um lugar, se você vai colocar ele lá na sua caixa de disjuntores, eu não sei onde você vai colocar, mas antes faça isso que a gente está fazendo aqui, conecte ele na eletricidade, faça o pareamento, ajuste essas questões de parâmetros aqui, do modo de trabalho dele, para depois você levar para o lugar onde ele vai ficar. Bem, dentro do meter, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar as funções de medição, né? Que inclusive elas estão na página inicial aqui do aplicativo. Então tem aqui as informações de consumo, né? Consumo diário e tudo mais. Como eu não tenho ainda nenhum consumo, a gente acabou de fazer a ligação dele, eu não tenho nenhuma informação nesse gráfico aqui, mas ele vai criando um gráfico, inclusive eu posso trabalhar consumo real e tudo mais, para que eu possa fazer algumas medições. Ainda dentro do modo de switch, né? A gente não olhou a página principal, vamos voltar aqui ao Working Mode. Eu tenho aqui dois botões nesse modo switch que ligam e desligam os meus dois canais. Então, ele tem dois relés independentes, a gente pode observar aqui luzes, né? As LEDs, né? É bem fraquinho, como a gente falou, mas ele está agora com o LED azul indicando que ele está pareado, né? Ele está conectado à rede, e os dois azuis indicando que os canais estão ligados. Vou desligar aqui canal 1, canal 2. Bem, esses são os principais modos dele e as principais configurações. O que eu vou fazer agora? Nós vamos testar cada um desses modos, e o primeiro, né, nós vamos testar aqui o modo de motor, que é exatamente o padrão dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar ele para o modo motor. Então nas configurações eu vou em Working Mode, não tem nada ligado nele, então não tem problema nenhum. Clico aqui em motor, coloco em guardar, que é salvar. Ele diz que o motor requer calibração. Isso, quando você instalá-lo numa cortina, algo assim, você vai ter que fazer a calibração. O que é a calibração? É exatamente o percurso, né? Vejam que ele tem um ajuste aqui de 0, que é fechado, a 100%, que é aberto, que ele vai fazer isso quando você tiver com o motor da cortina instalado. E aí você vai poder, com esse motor da cortina, fazer, né, a programação de onde que é o fim do curso dele e tudo mais. Nesse caso aqui nós vamos fazer um teste com um pequeno motor, nós vamos utilizar um motorzinho desses aqui, que é um motor de teste, ele inclusive tem uma bandeirinha aqui para indicar que lado ele está girando. E eu vou fazer a conexão então desse motor somente para a gente testar esses comandos. Então, como é que funciona esse motor? Ele tem aqui um cabo comum, que nós vamos ligar aqui junto ao neutro, e os cabos, né, de bobinas para rotação para um lado e rotação para o outro, nós vamos ligar no canal 1 e no canal 2. Para isso, né, eu vou desconectá-lo da energia e fazer essas conexões então. Vamos lá. Bom, então nós temos aqui o Sonoff Dual R3 com o motor ligado junto aqui com o neutro, e na saída de um canal eu tenho uma das fases, vamos dizer assim, do motor, né, uma das bobinas para rotar no sentido,
e a conexão do outro conjunto de bobinas ao outro canal. Vamos então ligar novamente a energia, esse conjunto, esperar que o dispositivo volte ao ar, inclusive o aplicativo está indicando que ele está desconectado, ele vai se conectar à rede. Muito bem, ele está conectado, nós temos aqui então rotação para abrir, então o motor gira em um determinado sentido, eu tenho a pausa, o motor para, e a rotação para fechar no outro sentido. Como nós falamos em um motor, cliquei na pausa de novo, em um motor de cortina, com a cortina instalada, você consegue calibrar o percurso dela, que é um motor solto somente para a gente testar. Então vejam que a gente consegue, clicando em abrir, fazê-lo girar em um sentido, e clicando em fechar, fazê-lo girar em outro sentido, com a pausa também. Nós podemos então conectar também um interruptor aqui simulando, na verdade um conjunto de interruptores, simulando o botão que faz para um lado a subida, para um lado a descida, ou dois botões, um botão de subida e um botão de descida. Vamos fazer essas conexões agora. Vou desconectar da energia mais uma vez e vamos ligar os interruptores. Bem, então o que nós fizemos? Eu liguei dois botões de pulso, um para subida e um para descida, da seguinte forma, eu puxei aqui nesse outro conector onde vem a fase para a entrada dos interruptores, é um fio aqui que duplica, vai para os dois interruptores, e a saída de cada um deles eu liguei um no S1, outro no S2, que é como indica o esquema aqui de ligação desse tipo de dispositivo. Vamos então conectá-lo mais uma vez à energia e testar agora com os botões. Bem, novamente olhando o aplicativo, nós podemos observar que ele está fora do ar mais uma vez, acabou de voltar. Então eu tenho o comando pelo aplicativo, como nós vimos, funciona perfeitamente. Agora eu vou testar um dos botões. Então esse botão está dando a rotação para o lado de lá. Aperto mais uma vez pausa e rotação no sentido contrário. Então é como se fosse um botão duplo, que em cima ele tem aqueles que tem a molinha de motor geralmente. Eu aperto, ele vai fazer o movimento para um lado, e aí se eu apertar novamente em qualquer um dos sentidos aqui, ele vai interromper, e apertando no outro sentido, ele vai girar. Por exemplo, eu apertaria para baixo para ele fechar, e apertaria aqui para cima para ele abrir. Então eu teria esse tipo de conexão aqui, eu estou simulando com dois botões de pulso, botão tipo campainha. E veja que o aplicativo ele pisca, quando eu, por exemplo, apertei esse botão, ele sinalizou que está abrindo, mais uma vez ele foi para pausa, e apertei o botão e sinaliza que está fechando. E olha que interessante, o segundo toque no botão, ele para, mas eu quero fechar mais um pouquinho, ele continua fechando. Então é exatamente o funcionamento que a gente espera de um controle, de uma cortina, de uma persiana, uma porta automatizada, o que for. Importante lembrar que a capacidade desse dispositivo por canal é até 10 amperes e os dois canais juntos 15. Então se você tiver um motor que ultrapasse esses 3.300 watts, aí você não vai poder utilizar diretamente esse dispositivo. Você vai ter que ligar isso aí a contatores ou a relés aí de alta potência, algo assim. Mas para os motores que nós utilizamos em cortina, em janela, persiana e até pequenas portas, isso aqui é mais que o suficiente. Ele aguenta perfeitamente. Muito bem, então eu vou desfazer essa conexão e vou prepará-lo então para a gente trabalhar, fazer um teste aqui com o modo de circuitos de iluminação. Vamos lá então. Vou desconectar a energia. Vou desligar o motor inicialmente, desconectar também os interruptores. Então já tenho o motor aqui desconectado. Interruptores, falta só soltar o S1 e S2. Então estão aqui desconectados também.
E agora o que eu vou fazer? Antes de fazer as conexões da iluminação, eu vou preparar esse dispositivo. Eu não quero correr o risco de queimar alguma coisa. Então lembra que ele sempre fala, olha, você prepara primeiro, né? Aquilo que a gente falou, está no manual, a gente precisa confirmar, por exemplo, quando utiliza a ligação de motor, confirmar que o motor foi desligado, para que você não cause nenhum problema a ele. Então, por segurança, nós vamos fazer a preparação dele com o dispositivo ainda solto. Claro que você vai fazer isso uma vez só, né? Que você vai comprar esse dispositivo para, por exemplo, cuidar de circuitos de iluminação. Então você já vai fazer o pareamento dele, eu recomendo fazer ele fora, sem nenhuma conexão, só conectado à eletricidade como está aqui. Você vai entrar na configuração dele, você vai ver se ele tem alguma atualização de firmware e tudo mais, e vai colocar no Working Mode adequado para você trabalhar. Então vamos mudar para o Working Mode Switch. Ele pede aqui para confirmar. Veja, se eu tivesse com o motor conectado aí, eu poderia trazer algum risco ao motor. Então por isso ele confirma, o motor está desconectado? Sim, está desconectado. Nós vamos utilizar no modo de circuito aqui de iluminação interruptores padrão. São interruptores que então tem que ficar no modo Edge, isso nos dois canais. Eu vou utilizar, então já está, né, o padrão dele é o modo Edge, canal 1, canal 2. Novamente, se você não conhece esses modos Pulse, Edge e Following, eu já deixei um card aí de um vídeo específico sobre isso, para que você possa olhar. Muito bem, feita essa configuração, eu salvo. Então tem que clicar no guardar, isso é importante, senão a gente sai da página de configuração e ele continua no modo de motor, né? Então a gente pode até confirmar, né, olhar aqui o Working Mode. Então ele está aqui como switch, está perfeito. Agora o que eu posso fazer? Agora eu posso desligá-lo da energia mais uma vez e vou agora conectá-lo ao circuito que eu quero controlar. Vamos fazer isso então. Bem, vamos testar agora então esse modo de switch dele, testando com dois circuitos de iluminação, onde eu coloquei aqui duas lâmpadas de testes. Eu já deixei pré-montada essa ligação de uma forma aqui bastante simples, né? Cada uma das lâmpadas ela recebe o neutro, que é esse azul, que vem diretamente da rede. Então nós temos aqui, né, a entrada de energia, que vem por essa tomada. Uma das entradas aqui ela é o neutro, esse neutro está no azul, e a outra fase que está no vermelho. O azul, que é o neutro, ele é distribuído para as duas lâmpadas e ele também vai ter uma conexão aqui com o Sonoff. Cada uma das lâmpadas também tem o seu retorno de fase, que é o vermelho de cada uma delas, que eu vou ligar aqui nas duas saídas também do nosso Sonoff. E esse aqui é a fase que vai para o Sonoff. Então, vamos fazer essas conexões e fazer esses testes. Nós já previamente já fizemos a preparação, né, do dispositivo, já colocamos no modo correto. Então vamos fazer as conexões, inicialmente com a fase que vem da rede, aqui no primeiro conector, aliás, perdão, né, no segundo conector. Então lembre-se, é neutro, fase e fase. Então eu posso colocar fase ou nesse ou nesse. Eu vou usar o segundo para ligar na sequência os interruptores, né? No primeiro, o neutro. E agora eu vou ligar uma das lâmpadas aqui na saída do canal 1, que é o L-Out 1. Vou colocar essa lâmpada que está em cima no canal 1 e a lâmpada que está aqui mais para baixo no canal 2. Feito isso, vamos retornar ao aplicativo, o EUELink, e vamos agora conectar esse conjunto todo à energia. E pronto, ele já está novamente no ar. O aplicativo já indica aqui que ele está conectado. Então, se eu clicar no canal 1, eu aciono o relé 1, acendo essa lâmpada. Canal 2, aciono o relé 2, acendo a outra lâmpada. O que eu tenho de configuração aqui, né? Nós já vimos algumas, mas eu tenho aqui indicação de consumo. Então deixa eu ligar aqui os dois canais. Vou entrar na indicação de consumo do canal 1. Então diz que eu estou com uma tensão de 130.12 volts e estou aqui com um power de 1.94 watts. Na verdade são lâmpadas de 2 watts, então está bem preciso, né? A medição está bem precisa.
Tem o power reativo aqui, power aparente, a corrente elétrica de 0,02 amperes, isso no canal 1, que é esse canal aqui. Canal 2, como o equipamento é igual, né, deve estar muito similar. Eu tenho aqui 130 volts também, atenção que está vindo da rede. Real Power 1,88 watts, então tem uma pequena diferença, né? São lâmpadas de 2 watts, essa está dizendo que está consumindo 1,9, essa 1,88. Então bem preciso até, né? Bem próximo ao valor nominal das lâmpadas. A gente sempre sabe que tem essas variações aí de acordo com a própria montagem, os componentes da lâmpada, né? Mas é algo muito interessante, e à medida em que eu estiver utilizando esse dispositivo e ele passar os dias, ele vai montando esse gráfico. E eu consigo também olhar em tempo real, eu clico aqui em iniciar e ele vai fazer uma medição em kWh, que aí multiplicar aquele valor por 1000. Como estava 00 alguma coisa, até chegar em algum valor aqui que apareça, vai demorar um pouquinho, né? Então a gente não consegue agora, nesse momento, mostrar essa medição, porque essas lâmpadas são muito fraquinhas. Em termos também de configuração, nós temos, né, como nós vimos, a parte de compartilhamento, Working Mode. Nós temos aqui também um OPS. Esse OPS, o que ele é? Ele é um limitador, né? Então depende muito aí da carga que você vai utilizar. Então, por exemplo, eu vou dizer qual a potência mínima, a potência máxima, voltagem máxima, voltagem mínima e, por exemplo, corrente máxima. Eu posso estabelecer que a corrente máxima aqui de 15 amperes é uma proteção. Então, ele excedendo esses valores, ele vai desconectar. É uma proteção adicional a uma proteção que você já tem nos seus disjuntores. É importante você fazer isso com um conhecimento grande aí da carga que você está utilizando para que você possa configurar. Ele tem também a notificação de push, né? Se eu ligar, ele vai enviar para o celular mensagens cada vez que eu ligar e desligar. Uma coisa que ele não tem é informação de como ele retorna após uma queda de energia. Vamos aproveitar e fazer um teste. Vamos já simular uma queda de energia. Agora, nesse momento, eu vou desconectar. Simulei aqui uma queda de energia. Vou conectar novamente, vamos ver que estado que ele volta. Ele estava ligado, né, antes da desconexão. Bom, ele voltou desligado. Então, vou só aguardar ele novamente se conectar à rede. Pronto. Aqui, inclusive, ele sem resposta, mas ele já está na rede. Então, pelo nosso teste aqui, ele volta desligado após uma queda de energia. Não tem, diferente de outros modelos Sonoff, não tem como você configurar isso, pelo menos nessa versão. Como a gente falou, né, é uma versão muito inicial. Esse dispositivo é lançamento, então essa é a primeira versão de firmware. A gente espera que haja outras versões. Vamos agora conectar os interruptores para ver como isso vai funcionar. Os interruptores eu também já deixei preparados aqui. Como que eles funcionam, né? Eu vou ligar um dos lados de cada um, são interruptores normais, liga-desliga, por isso que ele está no modo Edge. Então, um dos pinos de cada, um dos conectores de cada interruptor eu vou ligar nesse outro live que está aqui. Eu poderia ligar direto na fase da rede? Poderia, mas eu vou ligar aqui porque eu tenho já um lugar para ligar. E cada um desses dois menorzinhos aqui, eu vou ligar um no S1, outro no S2. Para fazer isso, vou desconectar da energia e vamos fazer essa montagem na sequência. Bem, vamos lá então, vamos ligar novamente a energia. Agora eu tenho então a funcionalidade pelo aplicativo, ele ainda não está no ar, agora está. Então eu consigo ligar um canal, desligar outro canal. E vamos testar os interruptores. Exatamente funciona como a gente está habituado no Sonoff Mini, né? Então eu posso desligar aqui pelo aplicativo, ligar pelo interruptor, ligar novamente pelo aplicativo, desligar pelo interruptor. Eu tenho aqui essa facilidade de utilizar interruptores em conjunto com o aplicativo. Bom, essa foi então a segunda modalidade de trabalho dele, que é essa modalidade para controlar circuitos. Eu posso colocar aqui qualquer tipo de carga de cada lado aqui, totalizando no máximo 3.300 watts, que é o que ele suporta, é bastante coisa. Então eu posso ligar aqui equipamentos como ventiladores, eu posso ligar uma televisão, não necessariamente só iluminação. Mas nessa função de iluminação ele funciona muito bem com os interruptores.
assim como o Sonoff Mini. Na verdade, ele equivale a 2 Sonoff Minis, além das funcionalidades adicionais que ele tem. Vamos ver agora a última modalidade dele, que é a modalidade de medição. Bem, no modo de medição de energia, nós vamos deixá-lo conectado a uma carga e ele vai nos possibilitar medir essa carga, não atuar sobre ela como a gente viu nos outros modos. O que eu vou fazer então? Nós vamos usar as duas lâmpadas que nós já temos como carga, só que como a gente não pode atuar, eu vou tirar os interruptores. Então, basicamente, eu vou manter essa mesma ligação desse último teste, só que sem os interruptores. E nós vamos alterar o modo dele para o modo de medição. Então, como nós vamos fazer isso? Vamos conectá-lo à energia sem os interruptores. Vamos só ver se ele já está no ar novamente. Está, já está respondendo ao comando. Agora eu vou na configuração, Working Mode. Eu vou no Working Mode para Meter e coloco em guardar. O que aconteceu agora? A partir do momento que eu coloquei em Meter, ele passa a ser uma passagem direta, né? Na verdade, ele é um medidor. Então eu vou lá no meu quadro de energia, ou vou antes da entrada de um determinado dispositivo que eu tenho em casa e vou colocar ele nesse modo. Então eu vou ter a entrada de energia da rede aqui e a saída para os dois, podem ser dois equipamentos, aqui tem 2 circuitos, né? E a partir desse momento ele passa a trabalhar de uma forma que ele não é mais um interruptor, tanto que a página inicial é essa aqui que a gente está vendo agora. Nessa página inicial ele mostra no canal 1 e canal 2, né, a corrente elétrica, a tensão, o power, né, a potência real, potência relativa, potência aparente dos 2 canais. Então com isso a gente consegue trabalhar como se ele fosse um medidor, um auxiliar na medição. Posso colocar ele na minha caixa de disjuntores com essa configuração? Posso, ele pode ficar controlando um circuito da casa, né, desde que não ultrapasse aqui os 15 amperes no total, 10 amperes por circuito no máximo, eu consigo observar o consumo de um determinado ponto da residência. Então ele é um modo, vamos dizer assim, mais simples que tem, né? Ele passa a ser simplesmente um medidor eletrônico e você não tem mais nenhuma ação, né? Eu não consigo ligar, desligar, não consigo fazer nada. Bem, esse então foi o terceiro modo de utilização desse dispositivo. Vamos desligar aqui. Pronto, apagou as luzes, deixou aqui de medir. Com isso a gente encerra então esse nosso vídeo sobre esse lançamento da Sonoff, o Sonoff Dual R3, um equipamento diferente do que a gente tem visto aí da Sonoff, um equipamento mais versátil, né, com esses 3 modos de operação, um equipamento feito também pelo tamanho dele, né, para você, na medida do possível, embutir dentro de caixinhas, né, se você tiver uma caixinha com mais espaço, ele vai ficar tranquilo ali. Colocar também com o suporte que vem com ele nos trilhos lá que você tem nos seus quadros de energia, o famoso trilho DIN, né, ele encaixa aqui direitinho naquele trilho e você depois encaixa ele no suporte. O suporte também serve para você prender em qualquer superfície por meio de parafusos, tem essas aberturas aqui. Então é um equipamento realmente diferente do que a gente tem visto, um equipamento que eu entendo, né, que as próximas versões do firmware vão trazer algumas melhorias. Nós observamos 2 pontos que eu entendo que são melhorias futuras. Uma é a parte de controle, né, do retorno de uma falta de energia. Nós observamos aqui que ele volta sempre desligado, então nós simulamos uma falta de energia, ele veio desligado. E também a parte de comunicação com assistentes de voz, como Alexa e Google Assistant, que ele não tem. Então esperamos que esses pontos sejam resolvidos nas próximas versões, que vai ficar um equipamento aí muito interessante. Mesmo assim, ele é bastante versátil e bastante útil. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil para você conhecer mais sobre esse Sonoff Dual R3, um lançamento da Sonoff. Deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Até lá, muito obrigado.